O que a história não conta, você vai descobrir aqui. Pessoas esquecidas, inventos ignorados, momentos que mudaram o mundo e quase ninguém sabe. Esta é a série Os Invisíveis da História. Antes de existirem prédios altos, antes das grandes cidades verticais, antes de arranha-céus definirem o horizonte do mundo moderno, havia um limite invisível que a humanidade não conseguia ultrapassar. Não era falta de espaço, nem de ambição, nem de dinheiro. Era o medo de subir. Durante séculos, construir para cima era inútil. Quanto mais alto o prédio, mais caro e desconfortável ele se tornava. Subir escadas todos os dias era cansativo, perigoso e pouco prático. Os andares mais altos eram evitados, vistos como punição, não como privilégio. As cidades cresciam para os lados, nunca para o céu. Parecia uma regra silenciosa da vida urbana. E então, quase sem alarde, um homem mudou tudo isso. Um homem comum, sem fama duradoura, sem monumentos à sua memória. Um homem cujo nome raramente é lembrado quando entramos em um elevador hoje. Esta é a história apagada do inventor do elevador. No início do século XIX, elevadores já existiam, mas eram considerados armadilhas mortais. Eram usados apenas para cargas, nunca para pessoas. Plataformas suspensas por cordas, movidas por força humana, animal ou vapor. Se a corda se rompesse, a queda era inevitável. Não havia sistemas de segurança, nenhum freio, nenhuma segunda chance. Um erro significava morte. Por isso ninguém confiava sua própria vida a esse tipo de máquina. O elevador era sinônimo de risco absoluto. E, enquanto isso, as cidades cresciam, a população aumentava, o espaço urbano se tornava cada vez mais disputado. Havia uma necessidade clara de crescer para cima, mas não existia uma solução segura. Foi nesse mundo que nasceu Elisha Graves Otis, em 1811, nos Estados Unidos. Ele não veio de uma família rica, nem recebeu educação científica formal avançada. Trabalhou como mecânico, operário, inventor autodidata. Um homem prático, acostumado a resolver problemas reais com soluções simples. Durante grande parte da vida, Otis foi apenas mais um trabalhador tentando sustentar sua família. Nada indicava que ele mudaria a forma como a humanidade vive. A virada começou quando Otis foi contratado para trabalhar em uma fábrica. Lá, precisavam de um elevador para transportar equipamentos pesados entre os andares. Nada incomum. Mas Otis percebeu algo que outros ignoravam. O verdadeiro problema não era subir, era cair. Se fosse possível impedir a queda em caso de falha, o elevador deixaria de ser uma ameaça. Ele começou a pensar em um mecanismo simples, confiável, que funcionasse automaticamente. Não algo complexo, mas algo que entrasse em ação exatamente no momento do perigo. Depois de testes, erros e ajustes, Otis criou um sistema de freio de segurança. Um mecanismo que, se o cabo se rompesse, travaria instantaneamente a plataforma, impedindo a queda. Era uma solução engenhosa, baseada em princípios mecânicos simples, mas extremamente eficaz. Pela primeira vez, alguém havia criado um elevador que não dependia apenas da resistência da corda. Mas inventar algo não significa que o mundo vai confiar em você. Naquela época, ninguém acreditava que um elevador pudesse ser seguro para pessoas. Não importava o que Otis dissesse. As pessoas precisavam ver, precisavam sentir, precisavam acreditar com os próprios olhos. Foi então que, em 1854, Otis tomou uma decisão ousada. Ele subiu em uma plataforma, suspensa por um cabo, diante de uma multidão, durante uma grande exposição pública. Subiu vários metros do chão. O público observava em silêncio. Então, diante de todos, ele ordenou que o cabo fosse cortado. O momento congelou. A plataforma despencaria, era isso que todos esperavam. Mas não aconteceu. O freio de segurança entrou em ação. A plataforma parou bruscamente. Otis permaneceu de pé, vivo, intacto. E naquele instante, o impossível havia se tornado possível. Esse momento mudou tudo. Não apenas para Otis, mas para a humanidade. Pela primeira vez, as pessoas confiaram suas vidas a um elevador. A partir dali, edifícios altos deixaram de ser inviáveis. O conceito de cidade começou a mudar.
Oficinas, hotéis, prédios residenciais puderam crescer verticalmente. O que antes era um limite físico tornou-se uma escolha arquitetônica. O impacto foi gigantesco, mas silencioso. Não houve discursos históricos, não houve manchetes épicas por décadas. A mudança aconteceu aos poucos, prédio por prédio, cidade por cidade. E com o tempo, o elevador se tornou tão comum que as pessoas esqueceram que um dia foi uma invenção revolucionária, e esqueceram, principalmente, quem tornou isso possível. Elisha Otis fundou uma empresa para fabricar seus elevadores. A Otis Elevator Company existe até hoje. O nome da empresa sobreviveu, o nome do homem não. Enquanto arquitetos famosos ficaram conhecidos, enquanto magnatas imobiliários entraram para os livros de história, o inventor que tornou tudo isso viável foi sendo apagado da memória coletiva. Hoje, bilhões de pessoas entram em elevadores todos os dias, sem pensar duas vezes. Crianças, idosos, pessoas com medo de altura. Confiamos completamente nessa máquina. Não paramos para imaginar que, sem ela, nossas cidades seriam radicalmente diferentes. Não haveria Manhattan como a conhecemos, não haveria arranha-céus, não haveria cidades verticais. O preço dos imóveis seria outro, a dinâmica urbana seria outra, o mundo seria outro. E ainda assim, o nome de Elisha Otis raramente é mencionado fora de círculos técnicos. Ele não é ensinado nas escolas, não é celebrado popularmente, sua história não é contada com frequência, ele não virou símbolo cultural, ele se tornou invisível. Isso revela algo profundo sobre a forma como a história escolhe quem lembrar. Muitas vezes não lembramos de quem resolveu o problema mais importante, mas de quem apareceu depois para lucrar, expandir ou se tornar visível. Otis não criou um império midiático, não buscou fama, criou uma solução. E isso foi suficiente para mudar o mundo, mas não para garantir seu lugar na memória popular. Ele morreu em 1861, relativamente cedo, sem jamais imaginar o tamanho real do impacto de sua invenção. Não viu cidades inteiras crescerem para o céu, não viu milhões de vidas sendo facilitadas diariamente por algo que nasceu de uma ideia simples: impedir uma queda. Essa é a essência dos invisíveis da história. Pessoas que fizeram algo tão fundamental que se tornou comum, tão integrado à nossa vida que esquecemos que alguém precisou inventar, alguém precisou arriscar, alguém precisou subir em uma plataforma, mandar cortar o cabo e confiar que sua ideia funcionaria. Da próxima vez que você entrar em um elevador, talvez em silêncio, olhando os números subirem, lembre-se de que aquilo não é apenas uma máquina. É o resultado da coragem e da genialidade de um homem que venceu o medo de cair e permitiu que a humanidade subisse, mesmo que a história tenha tentado apagar seu nome. Essas são histórias que a história quase esqueceu, mas que moldaram o mundo de formas invisíveis. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos episódios de Os Invisíveis da História. Até o próximo capítulo, onde revelaremos mais nomes esquecidos que fizeram diferença.